Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao canal Mundo dos Imóveis, o seu canal do mercado imobiliário de São Paulo, Grande São Paulo. Hoje eu vou dar algumas dicas e oportunidades de investimento no mercado imobiliário. Para todos aqueles que tenham dinheiro e que não tenham a necessidade de liquidez imediata, uma boa oportunidade é investir no mercado imobiliário. E vou dar algumas dicas para você ter um investimento seguro e com uma boa rentabilidade. Repassando, hoje a taxa de juros está relativamente baixa. Então, para todos aqueles que querem viver de aplicação e investimento, eles vão conseguir ter, através da poupança ou do CDI, até 2% ao ano, o que nunca foi tão baixo na história do nosso país. Então, a minha sugestão é a seguinte: você que tem um dinheiro reservado e que conseguiria fazer um investimento sem necessidade de liquidez imediata, a minha sugestão é: foque em bairros onde o potencial de liquidez, colocação, valorização do bem e liquidez também com revenda sejam relativamente bons. A sugestão é: invista em bairros centrais. Por que bairros centrais? Porque a tendência é crescer para a periferia. Mas a questão toda é, um bairro de periferia, ele é muito mais volátil. Por alguma razão, pode ser que ele se valorize num determinado momento, mas depois ele perca fôlego em detrimento de outra região da periferia. O bairro central, por ser central, ele canaliza uma série de serviços, comércios, que fazem que o bairro mantenha uma certa histórico positivo de valorização imobiliária. Então, para listar alguns, a minha sugestão é Jardins, Vila Madalena, Vila Olímpia, Itaim Bibi, Vila Nova Conceição, Pinheiros, esses bairros que têm uma boa demanda de locação e que têm imóveis com facilidade de revenda. Hoje a gente percebe que o valor do imóvel ainda está abaixo de 2012, do valor do imóvel em 2012. O que isso significa? Como ao longo do tempo o mercado imobiliário tende a sempre valorizar acima da inflação, significa que de maneira natural esses imóveis irão ao longo do tempo crescer mais do que a inflação, recuperar e passar o valor que eles praticavam em 2012. Então é um bairro onde você tem uma certa garantia que, se você comprar hoje e deixar do jeito que está, lá na frente você vai revender e vai ganhar mais do que deixando o seu dinheiro parado ou aplicando a taxas baixas, né? Outra questão, qual a sugestão que eu dou? Você, conhecendo a questão é saber quanto é praticado, qual o valor praticado nesse mercado. Vou dar um exemplo clássico do Jardim Paulista, que eu acredito seja um bom investimento. Por quê? Porque ele tem liquidez, possibilidade de compra e revenda, e tem a possibilidade de ter rendimento com locação. Então, hoje o mercado do Jardim Paulista, para um imóvel novo, o valor de venda gira em torno de R$15 mil. Quando eu falo novo ou reformado, né? Tem algumas variáveis que têm que ser analisadas, como por exemplo o valor do condomínio, que dependendo do valor do condomínio, se ele é muito alto, tende a desvalorizar o imóvel e também o seu valor de locação. Mas tomando por base o Jardim Paulista, sabendo que hoje o valor do imóvel reformado gira em torno de 15 mil, minha sugestão é o quê? Identifique imóveis com valor próximo a R$9 mil, normalmente são imóveis que estão detonados, que vão exigir reforma. E por que eles têm um valor mais baixo? Porque muitas vezes o proprietário tem problema de liquidez. Ele tem problema de liquidez e por isso que ele não conseguiu fazer as reformas necessárias no imóvel. Naturalmente o imóvel perde valor e eles, por ter necessidade de liquidez, tendem a vender num preço mais acessível. Então, se você conseguir comprar um imóvel nessa faixa de valor de R$9 mil o metro quadrado, contratando uma equipe boa de empreiteiros com um bom arquiteto, você vai conseguir ter um valor de reforma em torno de R$1.500 o metro quadrado. Se somar os 9 mil que você comprou mais os 1.500 que você reformou,
vai te dar um valor final de R$10.500 o metro quadrado. Sabendo disso e conhecendo o valor praticado hoje de locação, que gira mais ou menos em torno de R$65 por metro quadrado ao mês, você vai ter um rácio, que é a relação entre o valor do metro quadrado mais o valor do que você investiu do bem, de em torno de 0,65% ao mês. Extrapolando ao ano, vai te dar mais ou menos 7,3% de rendimento. Mas você tem que descontar os impostos que você vai pagar, os custos de corretagem para administrar essa operação, comprar, alugar, e depois também os custos de vacância, porque nem sempre você vai ter 100% do tempo do seu imóvel ocupado. Descontando esses custos, você vai ter um rendimento anualizado em torno de 6%. Ou seja, se você considerar que hoje estamos em 2% de rendimento da sua aplicação no banco, os 6% é 3 vezes mais. Você pode ver que é uma muito boa oportunidade. Além do fato que quando você for revender, provavelmente o teu custo de 10.500, que hoje está em 15 mil a revenda, você já teria um ganho, se você conseguisse revender imediatamente, de quase 30% ou mais. Então, essa é a minha dica, espero que tenha ajudado vocês e dê um ok no nosso canal e eu aguardo sugestões e comentários. Um grande abraço e tenha um bom final de tarde.